Olá, povo abençoado de Deus! Eu sou a missionária Deus Irene Oliveira, de Goiânia, Goiás, para o Ruth Companheiro e para você. Hoje nós vamos estar aqui meditando nos últimos capítulos de Eclesiastes, capítulos 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quando olhamos para Eclesiastes, nós vamos entender o quê? Vamos ver essas futilidades que a vida tem e tudo aquilo que Deus preparou para nós aqui debaixo desse sol. Nós vamos ver o viver, as nossas motivações, os nossos relacionamentos, as nossas conquistas, aquilo que a gente anseia. Enfim, são umas coisas transitórias que vão acontecendo no decorrer de toda a nossa jornada e trajetória. Falando isso, eu quero já estar orando por você, porque aqui são muitos capítulos e o tempo é desse tamanho. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa visitar essa pessoa com poder e autoridade, que a tua mão, ó Deus, possa estar visitando ele, ela, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha suprir as necessidades, porque eu sei que o Senhor já está com ela, com ele todos os dias. Amém? Glória a Deus. Simbora. Então, Eclesiastes 7 já começa dizendo o seguinte: as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. É o que nós vamos ver dentro de todo o capítulo 7. E dentro desse capítulo 7 nós vamos ver essa sabedoria na prática e nós vamos ver também esses limites humanos. Então, o capítulo 7 já começa assim: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Nós sabemos que nós temos um tempo limite aqui nessa terra. E o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus já nos entregou? O que nós estamos fazendo com a vida que Deus nos deu, com o fôlego de vida? Talvez você tenha olhado aí para a tua família, para a tua parentela, ou até mesmo para os teus vizinhos, ou tenha assistido aí informações, seja na televisão, via rádio, enfim. Alguém está sendo levado, né? E Eclesiastes fala desse dia da morte, desse dia que alguém vai passar. Nós estamos preparados para isso? Nós estamos preparados para lidar com esse tipo de emoção, com esse tipo de impacto? E é importante nós termos noção de tudo isso. Por quê? Quando nós olhamos aqui para a ótica de Salomão, trazendo aqui o seu olhar sobre a morte, ele está dizendo que esse dia é melhor do que o nosso nascimento. E por que Salomão está dizendo que o dia da morte é melhor do que o nascimento? É interessante que quando nós olhamos, por exemplo, para o dia do nascimento, nós estamos vendo uma festa, nós estamos vendo uma comemoração. Mas quando nós estamos diante de um luto, nós vamos ver as pessoas que realmente se importam conosco, aquelas pessoas que realmente vão sentir a nossa falta, aquelas pessoas que realmente olham para nós e diz: essa pessoa assim vai me fazer falta, porque um dia ela esteve comigo. Então, quando nós olhamos aqui para a brevidade da vida, nós precisamos entender algo. O que eu estou fazendo e o que eu estou deixando como legado para que alguém, no dia do meu enterro, ele se lembre de mim, se lembre de uma forma gostosa, talvez com saudade, claro, isso é inevitável, mas como nós estamos construindo a nossa história. É bom nós pensarmos nisso, né? O capítulo 7, ele ainda continua falando sobre essa moderação que nós precisamos ter, né? Esses extremos que muitas vezes nós vamos estar. Aqui no versículo 16 a palavra diz assim: não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruiria a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Olha só, nós precisamos de equilíbrio. E não é à toa que um dos frutos do Espírito
é justamente o domínio próprio. Eu preciso ter esse equilíbrio, nem para mais e nem para menos, nem para me exceder, mas também menos para me omitir. Eu preciso dessa moderação e desse equilíbrio. E nós vamos ver também ainda dentro desse capítulo essa imperfeição que a nossa humanidade ela pode gerar. Aqui no versículo, tanto o 20 quanto o 29, ele nos diz assim, na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Isso aqui é a imperfeição do homem, né? Nós sabemos que ninguém é santo o tempo todo. E a gente vai ver isso nessa construção dessa jornada como peregrinos da terra para a eternidade. Nós vamos melhorando a cada dia. Isso também não me dá respaldo para que eu viva uma vida por completa imperfeita. Eu preciso a cada dia melhorar um pouco mais. E o versículo 19 diz aqui: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Olha só, Deus criou o homem perfeito, mas por que a imperfeição em nós? Porque alguém deu crédito a uma serpente lá no jardim da perfeição. Então tomemos cuidado, né? A nossa vida ela é breve e ela precisa ser vivida com sabedoria e maturidade. Aqui no capítulo 8 vai falar sobre a obediência devida ao rei, né? Esse respeito que nós precisamos ter a essa autoridade. Nós precisamos não só ter esse respeito, mas nós precisamos agir aqui com prudência, com discernimento, principalmente nos momentos certos. Nós vamos ver aqui, por exemplo, no versículo 3, a palavra nos diz assim: não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Ele quem? O rei. Então, eu preciso estar atento àquilo que eu estou fazendo para alguém que é maior do que eu e a alguém a quem eu me submeto. Então, eu não posso agir precipitadamente, porque o rei ele tem todo o poder e toda a autoridade para fazer de mim o que bem quiser. O versículo 4 diz assim: porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes? A gente precisa ter sabedoria para lidar com essas situações. Quando nós olhamos aqui, por exemplo, para a autoridade de um rei, nós vamos ver Roboão. Roboão, ele quando recebe o reino de Salomão, ele vai tomar decisões precipitadas. Mas quem é que pode ir contra um rei, mesmo sabendo que ele não tem sabedoria nem maturidade para delegar? Então, aqui está a prudência e a coerência de nós nos submetermos à autoridade. E nem sempre essa autoridade vai ter, né, a sabedoria e a qualidade que ela precisa para delegar ordens para aqueles que estão ali ao seu redor. Nós vamos ver também essa falta de justiça, principalmente dentro aqui do capítulo 8, desses ímpios que vão prosperar, seja reis, seja governos, enfim. Nós vamos ver aqui quando esses homens eles crescem, né? Como nós devemos lidar e o que eles são capazes de fazer. E quando nós olhamos aqui, por exemplo, pro versículo 6, a palavra diz assim: porque para todo o propósito há um tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. E então nós vamos ver essa falta de justiça dentro desse propósito. Quando esse homem ele não sabe o que quer, quando esse homem não sabe se organizar, ou quando esse homem não sabe delegar. E nós sabemos que o
tempo que Deus ele liberou sobre as nossas vidas é perfeito. É por isso que nós precisamos agir com sabedoria e maturidade. O versículo 11 vai falar aqui sobre as limitações, né? Essa maldade e essa justiça que ela precisa ser exercida. O versículo 11, a palavra diz assim: porquanto não se executa juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. O coração humano, naturalmente, ele tende para as coisas más. Mas quem nos dá o tempero, quem nos dá o equilíbrio é o próprio Deus. E eu concluo aqui o capítulo 8. Aplicando o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra. Eu preciso me aplicar à sabedoria, porque é a sabedoria que vai me levar a lugares nos quais eu posso me sentir segura. E o que está escrito aqui no capítulo 9, missionária, nós vamos ver aqui como tema, né? As mesmas coisas sucedem aos justos e aos ímpios. Ou seja, o fim de todos é o mesmo. O que Deus libera sobre um, Deus libera sobre o outro também. A chuva que cai sobre o ímpio é a mesma chuva que cai sobre o justo. Por isso que o julgamento de Deus será perfeito, porque ele trabalha com a mesma medida para todos. Só que cada um vai ter a sua escolha, cada um vai tomar a sua decisão. Olha só, o versículo 2 diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, e ao bom e ao puro. Como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, assim ao que jura, como ao que teme o juramento. E nós vamos ver ainda na continuação desse capítulo o escritor falando para nós aproveitarmos esse tempo da melhor maneira possível. Aproveitar como? Gozando, por exemplo, a vida com a mulher que nós amamos, ou com o marido que nós amamos, né? Aqui é sobre o prazer que o homem, que a mulher sente, né, e tem, e precisa aí de alguém para viver essa vida abundante, essa vida próspera. Então, é sobre isso que o versículo está falando, né? Goza a vida com a mulher que ama todos os dias da tua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, né? Cuida daquilo que Deus te entregou, porque nós sabemos que há um tempo, e esse tempo, né, é cheio de imprevisões, cheio de situações. Então aproveita enquanto você tem tempo, aproveita enquanto Deus te deu aí fôlego de vida. Aí nós terminamos aqui no versículo 14. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e cercou e levou contra ela grandes baluartes. Ou seja, aqui houve uma guerra. Só que dentro dessa cidade tem um homem sábio, e esse homem sábio vai mudar toda a história. O que nós precisamos entender dentro do capítulo 9? Que, primeiro, as mesmas coisas vão acontecer a justo e injusto. Segundo, eu preciso aproveitar da melhor maneira possível o tempo que Deus me deu. Com o quê? Com alguém que me faça bem, com alguém no qual gera alegria, para que eu seja também generoso com essa pessoa. Amém? Capítulo 10. Glória a Deus, aleluia. Aqui no capítulo 10 nós vamos ver as consequências de uma tolice. Todas as vezes que você vê na Bíblia Sagrada a palavra estultícia, nós estamos vendo aí um nome chiquérrimo para os tempos antigos, para falar sobre besteira, bobeira, tolice, enfim, é sobre isso, né? E o capítulo 10 ele já começa o seguinte: assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria, em honra, um pouco de estultícia. Quando nós olhamos para uma mosca, ela vai naturalmente
alterar a fragrância desse perfume. Quando nós olhamos para alguém que é famoso, mas que abre a boca para falar besteira, nós vamos ver ele se igualando a essa mosca. Qual é a utilidade de um sábio, ou qual é a utilidade de um perfume com uma essência alterada? Nenhuma delas vai ter uma utilidade boa. Nós vamos ver ainda dentro do capítulo 10 uma liderança que não sabe administrar, ou uma liderança tola, como o versículo 16. Ai de ti, ó terra, quando teu rei é uma criança, e cujos príncipes comem de manhã. Quando nós olhamos aqui para uma criança, nós vemos imaturidade, falta de direcionamento, falta de posicionamento, porque a criança é isso, ela não tem uma estrutura que um adulto tem. Então, quando nós olhamos para um rei considerado como uma criança, nós estamos vendo uma imaturidade, ou naturalmente uma liderança incompetente aqui, né? E nós vamos ver ainda dentro do capítulo 11, e nós fechamos aqui com essa coerência em falar, com essa maturidade naquilo que nós precisamos falar. Olha só, o versículo 17 diz o seguinte: bem-aventurado tu, ó terra, quando teu rei é filho de nobres, e teus príncipes comem a tempo, para se fortalecerem, e não para bebedice. Maturidade, sabedoria, direcionamento. Aí o fim diz o seguinte: nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e aos que te dariam a notícia, o assunto. Aqui nós estamos vendo essa imprudência, né? Alguém está sempre ouvindo, ou para quem você está contando pode transmitir esse assunto, e isso vai gerar vários desconfortos na tua vida. Então, quando nós olhamos para essa prudência no falar, essa coerência no falar, nós estamos olhando para uma pessoa sensata, que sabe se posicionar e sabe falar no tempo certo, ok? E o que tem aqui no capítulo 11? O capítulo 11 ele vai falar sobre o tempo correto de nós estarmos andando nele. Já viu alguém dizer: nossa, perdi o tempo, nossa, fugiu o tempo? Está falando dessa falta de propósito. Nós precisamos estar atento a isso, porque o capítulo 11 já começa assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Nós estamos falando aqui não só de saber o tempo de agir, mas também de sermos generosos. Hoje nós estamos plantando, hoje nós estamos regando, mas amanhã pode haver uma necessidade. E quando eu faço o meu trabalho com amor, quando eu sou generoso, quando eu sou generosa, o que vai acontecer? Quando eu estiver em necessidade, alguém vai lembrar de mim, alguém vai suprir as minhas necessidades. Outra coisa que o capítulo 11 ele fala é sobre o tempo que nós precisamos olhar para ele, não só de olhar para o tempo perfeito, quando isso acontecer. Olha só o que diz o versículo 4: observa o vento, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Não vai chover, tem nuvem, vai chover, e às vezes não chove. Tá ventando. Então assim, quem olha para expectativas nunca vai chegar a ponto algum. Mas quando eu
Eu entendo que eu simplesmente preciso agir, porque eu sei que é chegado o tempo e não espero esse tempo ser favorável ou não, porque nem sempre esse tempo será favorável. Eu vou estar sempre plantando. Naturalmente, sempre vai haver uma colheita. Então, não espere essas condições perfeitas, porque elas podem não chegar e você pode se frustrar. E no final aqui do capítulo 11 vai falar sobre a juventude e o que a juventude pode proporcionar. Ela tem ou não tem responsabilidade? Olha o que diz aqui o versículo 9: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Quando nós olhamos para um jovem, nós estamos vendo para potencialidade, nós estamos vendo força, nós estamos vendo estrutura, nós estamos vendo avanço, nós estamos vendo impulsão. E o que o escritor está dizendo aqui? Olha, tá tudo à tua disposição, mas não esqueça de uma coisa: de tudo aquilo que você fizer, será pedido conta de tudo aquilo que você fez. Então, nós precisamos aproveitar nossa juventude enquanto nós temos força para exercer com qualidade tudo aquilo que está à disposição. Deus te deu uma promessa, não espera o tempo favorável, mas começa hoje já a trabalhar com aquilo que você tem, sabendo que um dia você vai prestar conta de tudo aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. Então aproveite o teu tempo. Essa juventude aqui fala da força, fala da energia, fala da impulsão. Aproveita tudo isso e aproveita com responsabilidade. E o que diz o último capítulo missionário, o capítulo 12, vai falar sobre a velhice. Vai falar sobre essa força física que o jovem aqui do último versículo do 11 está falando, e dessa necessidade que o velho ele vai precisar no capítulo 12. Então nós precisamos saber que vai chegar uma velhice em que eu não terei tantas forças, e a palavra começa dizendo assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Por que eu não vou ter contentamento na minha velhice? E aí ele vai falando aqui do 2 até o versículo 5, ele vai trazendo aqui um relatório sobre essa fragilidade que o corpo vai começando a ter. Olha, antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas, está falando dos olhos, da visão, que ao passar do tempo ela vai ficando fragmentada. Vai falar também do dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes. Lembra do jovem que é forte, que é avante, que é pra cima? Isso aqui já vai estar cansado, esse corpo, né, já vai estar cansado, não vai ter tanta força, né, não vai ter tanta resistência. Tá falando disso. E aí vem o versículo 4, que diz: as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído, e se levantais aves e todas as músicas se abaterem. Tá falando dos ouvidos, né? Os ouvidos aqui já não tem tanto retorno quanto gostaríamos, né? Já vai estar aqui numa frequência muito baixa. E o último, né, que é o versículo 5 também: quando temerem o que é alto, e houve espanto no caminho, florescer a amendoeira e o gafanhoto se tornar um peso, e pereceu o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna. Então, nós estamos olhando aqui para as forças que se acabaram. Então, o que você tem que fazer? Faça enquanto você tem saúde e resistência, porque vai chegar. Se você chegar na velhice, o teu corpo não terá a mesma força, os teus olhos não terão a mesma clareza, os teus ouvidos não terão a mesma audição, os teus dentes não terão a mesma força, talvez você nem tenha. Então,
o capítulo 12 está falando sobre essa velhice que ela vai chegar se não acontecer aí um intermediário, né? Se não acontecer nada aí, a velhice é exatamente isso, essa fraqueza que o homem vai tendo, porque ele está voltando aqui para o pó. E por fim, nós vamos ver aqui o retorno, né? E eu concluo aqui no versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer o juízo a toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Primeira coisa que eu preciso entender: eu preciso ter sabedoria, preciso ter maturidade e dentro das minhas forças, que é esse tempo de energia, eu preciso fazer com excelência tudo aquilo que estiver às minhas mãos. Eu preciso aproveitar o tempo, mas como eu aproveito esse tempo? De forma moderada, de forma sábia. Temendo ao Senhor, andando nessa observância, buscando fazer a vontade do Senhor, porque aquele que teme a Deus, aquele que honra ao Senhor, ele não tem o que temer diante do encontro com Deus. Aproveita a tua juventude, viva bem a tua velhice, dê conta de tudo aquilo que Deus te entregou e saiba que o Senhor, ele sempre tem o melhor para os seus filhos. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme. O resumo de tudo, desde a tua adolescência, a juventude, a velhice, o fim de tudo isso é temer a Deus. Tenha uma vida com propósito e honre ao Senhor acima de todas as coisas. Que Deus te abençoe. Um forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira. Paz do Senhor. Tchau, tchau.